Se você gosta de multitool, provavelmente a Lehrman já esteve ou ainda está no topo da sua lista. Eu sou desse time. Eu admiro a história, a engenharia e a cultura da marca. Acho que eles foram pioneiros e ditaram a regra do mercado durante várias décadas. Mas 2026 chegou e eu esperei alguma notícia sobre algum novo lançamento ou a volta de alguns canivetes que ficaram descontinuados. Mas infelizmente, isso não ocorreu. E por isso decidi fazer esse bate-papo honesto com vocês. Parece que em alguns pontos, a Lehrman foi para um caminho mais distante do que o seu público desejava. Hoje a pergunta é simples. O que podemos esperar da Lehrman? E o que ela precisa mudar? É sobre isso que eu vou falar agora. Vamos começar pela saída das linhas compactas, que sempre foram tão bem elogiadas por todos nós. A série Juice, por exemplo, foi aposentada. Essas ferramentas eram ideais para o ADC urbano. Eram compactas, práticas, cabiam no bolso ou no chaveiro. E a linha Squirt? Até hoje você vê gente perguntando quem será o substituto dela. Porque ela era o kit perfeito. Alicate, tesoura, lixa, chaves, tudo num chaveiro. Mas eu também tenho que ser justo. Ferramenta pequena sofre. A gente sabe disso. A margem de lucro é pequena, o estresse em peça pequena é maior, e isso pode gerar um problema lá na frente no uso da garantia. Em fóruns, muita gente especula exatamente isso, que linhas pequenas dão mais trabalho de pós-venda e não fecham a conta. Ou seja, a ferramenta quebra mais facilmente e a substituição tem que ser feita e isso só gera despesa. Mas como fã, a minha crítica é: se o produto tinha falhas crônicas, a resposta ideal seria corrigir o projeto e lançar um sucessor atualizado, e não simplesmente abandonar o segmento e deixar o público na mão. Pô, isso não é justo. Até hoje você vê pessoas perguntando: qual é o substituto da Squirt? E a resposta é: ninguém sabe. Um outro ponto é a qualidade das ferramentas. Nos últimos anos, cresceram relatos de falhas de fabricação, com pivôs frouxos, ferramentas desalinhadas, folgas, peças que não inspiram confiança, enfim, tem muitos vídeos focados só nesse tema. Podem procurar que vocês vão achar. Outro ponto grave são ferramentas novas, lacradas, chegando sujas, com marca de dedo, poeira, ou aspecto de manuseio prévio. Pô, isso é inaceitável para uma marca premium. Você compra um produto novo, ele chega na sua casa lacrado, dentro do blister, e você vê que mesmo ele fechado, tem marcas de dedo, de impressão digital, de manuseio de sujeira dentro da embalagem lacrada. Pô, gente, isso é inadmissível para uma empresa desse tamanho. E aqui é importante ser justo. Isso não acontece com todas as unidades, mas acontece o suficiente para virar discussão recorrente na comunidade. Quando você paga caro, não espera a perfeição absoluta, mas espera pelo menos consistência. E é exatamente essa consistência que muitos sentem que a Lehrman vem perdendo ao longo do tempo. Eu sei que os relatos não representam todo mundo, mas existem fatos que estão documentados. Por exemplo, agora no ano passado, em 2025, a própria Lehrman publicou um recall voluntário da Charge Plus e da Charge Plus TTI, por um defeito que podia impedir a lâmina de fechar totalmente, criando risco de corte. Isso foi percebido pela própria empresa, e isso é um dado oficial. Quando uma marca chega nesse nível de problema, o que a comunidade ouve é: ah, alguma coisa no processo falhou. Tudo bem, mas a sensação do consumidor é simples. Eu pago caro para não precisar passar por isso. É ou não é? Tá bom, reclamar é fácil. O que é que a gente quer? Um retorno ao segmento compacto seria perfeito. Não precisa ser o Squirt original, mas um sucessor moderno, reforçado, com engenharia mais atual. Um chaveiro com alicate e kit EDC de verdade. Isso é visível pelo volume de pessoas procurando substituto e pedindo a volta desse segmento. Talvez uma linha Juice 2.0, com ferramentas mais adequadas, mais robustas, testadas e revisadas. Nós não queremos pressa, sabemos esperar, mas queremos comprar algo que vai durar, e isso é o mínimo que vocês podem fazer. Retirar essa categoria do catálogo, para mim, é um grande tiro no pé, porque fica um vácuo que certamente será explorado pelos seus concorrentes. Se você me perguntar qual é a inovação número 1, eu te digo: um line-up duradouro e consistente, e um padrão de qualidade mais rigoroso. Afinal, pagamos muito caro por isso. Ter uma linha de produtos mais longeva é sinal de que a marca se importa com o que faz, e faz também em respeito ao seu público fiel. Transparência também é importante. Se um produto vai sair de linha, beleza,
mas nós queremos saber quem será o sucessor, para não ficarmos órfãos nesse segmento. E talvez o mais importante, qualidade como uma meta a ser alcançada. Mais do que novas funções, o público quer abrir a caixa e sentir aquela confiança imediata, saber que temos em mãos algo raro e de valor. E isso não tem preço. Ferramenta tem que ter um propósito específico, somado à ergonomia, que vocês já sabem fazer com muita maestria. Tratar a qualidade como um produto e não como um mero detalhe. Essa foi forte, mas eu tinha que dizer isso. Me desculpe. E por fim, escutem mais o seu público. É importante escutar sugestões e até mesmo críticas construtivas, como essa que estou fazendo aqui. Tomar menos decisões distantes e mais diálogo real com quem usa essas ferramentas todos os dias. Esse vídeo não é para atacar. Eu falo tudo isso porque eu gosto da Lerma. Eu quero ver a marca forte. E honestamente, eu acho que 2026 é a grande chance de mudar o jogo. Mas para isso, o dever de casa tem que ser feito. Temos um longo trabalho a fazer, tanto para nós consumidores, que devemos sempre puxar o sarrafo para cima, exigindo cada vez mais por inovações e soluções para o nosso dia a dia, e quanto para os fabricantes, que devem se empenhar em trazer para nós essas soluções. Desculpe esse meu desabafo, mas eu tive esperança de ver alguma mudança nesse início de ano, e isso me frustrou bastante. Me digam o que vocês acham sobre esse tema, se eu deixei de falar algum tópico específico ou até mesmo se discordam da minha opinião. Será que estou pedindo demais? Espero sinceramente que a Lerma tenha um ano de muita inovação e prosperidade, que cheguem novos projetos com novas propostas, assim como foi feito lá atrás com o modelo Wave, que foi um divisor de águas no seu segmento. Até a próxima.